terreno que circula muita gente e muita coisa acontece. Então, assim, e para mim, como tudo é energia, a árvore é energia, o simbolismo dessa árvore também, dentro desse espaço. Então, assim, é uma coisa que, tipo, dá uma arrepio em alguns momentos, que passa alguma coisa, você não vê, mas passa, e na hora que passa, vem um arrepio. Todo o drama humano, né, que aconteceu aqui nesse local. Né, o maior porto de desembarque de negros africanos escravizados. Então é algo que, de certa forma, permanece. Né, como falou, essa energia, né, essa potência, esse poder se faz presente, querendo ou não. A região, né? Essa região, né? Acho que, claro, tem essa questão daqui, eu faço atividade no IPN, então, assim, a energia, né, desse espaço como um todo, né? Tem a questão do Cais do Valongo ter sido o porto, tem a questão do cemitério dos escravos ser transferido, né, para a área aqui perto, e essa área aqui, né, áreas mais próximas terem, né, esses corpos que não foram, né, enterrados. Os negros construíram isso aqui. Então a gente, em cada lugar, cada pedra que o negro colocou em qualquer lugar do Rio de Janeiro, tinha a energia dele ali. Então, como ele está presente, não só dentro de nós, mas em todas as construções. E lembrando de ontem uma fala aqui sobre o apagamento. Um apagamento, isso. Então, assim, imaginar que, tipo, se não fosse nós, antigos, atrás, talvez a gente não estaria aqui pisando nesse solo. No nosso dia a dia a gente consegue, em algum momento, resgatar isso, só em momentos específicos? Assim, como que essa memória está no nosso cotidiano? Precisa de ativações como aconteceu agora, ou é algo que vem de imediato? Assim? Depende muito, né? De repente, para um grupo como esse, seja algo muito fácil. Né? Porque quando você é empoderado das suas raízes, da sua ancestralidade, isso flui com facilidade. Fica né? mais atento, né? Fica mais atento. Quando você coloca sobre isso toda uma questão de escolaridade educacional, então, é aquela coisa, entre os desiguais existem os mais desiguais ainda. Então, assim, a nossa realidade não é a realidade da grande maioria. Essa é a verdade. Porque o que é ser negro no Brasil? Ser negro no Brasil é ser odiado pela nação, fato. Né? É você não ser aceito. Enquanto você está no seu papel dentro do gueto, fazendo aquilo que se espera, muito bem. Agora, quando se ousa ir além, né? Quando você almeja uma posição melhor, um nível de instrução melhor, a questão muda totalmente de figura. É difícil para o outro te enxergar no papel de liderança, no papel de destaque, te enxergar como um intelectual, como um pensador. Né? É aceitável que o negro seja ele um trabalhador braçal, um diarista, mas dificilmente a sociedade vai pensar no negro como professor universitário, como CEO, como um executivo de alto padrão e por aí vai. Né? Então, assim, para a maioria da população negra brasileira, essa ancestralidade ela é apagada todo dia. Porque não convém, não é interessante que se lembre disso, que traga isso à tona. Porque quando você tem ciência da sua história, consciência da sua história, isso te dá poder. Né? Mesmo que você não tenha as condições materiais, faz com que você vá buscar essas condições de uma forma mais aguerrida, não mais fácil. Facilidade, né? Mas o empenho, o incentivo, se tornam combustíveis para você buscar aquilo que te pertence por direito. Né? Como diz Caetano Veloso, gente nasceu para brilhar. Não adianta você segregar milhões e milhões nas periferias, nas comunidades. Uma hora esse caldeirão ele vai entornar, ele vai explodir. E essa tentativa que a sociedade, de uma forma geral, tem de apagar essa história, de empurrar para... Né? Nós vivemos num país onde, embora a maioria fosse negra, o governo optou por uma política de embranquecimento no século XIX. Não tem tanto tempo assim, quando você fala em termos históricos, é muito pouco tempo. Nós tivemos praticamente no Brasil 300 e poucos anos de escravidão para 130 de abolição. E após essa abolição nada foi feito para se equiparar ou para trazer esse elemento ex-escravizado para dentro da sociedade, fazê-lo um membro efetivo da comunidade.
Não, é interessante que ele seja colocado à margem, colocado à parte, que ele seja desumanizado. Essa é a palavra certa. O negro do Brasil, ele é coisificado, ele é objeto sexual, ele é massa de manobra, ele é simplesmente um negro, não é? A imprensa nos trata assim, a literatura nos trata assim muitas vezes. Pode observar, qualquer operação policial em uma comunidade que resulta em morte de elementos negros, a primeira coisa que tenta se fazer é desqualificar a vítima. Basta ter uma passagem pela polícia, não importa qual motivo, que nunca dizem qual foi o motivo, para justificar aquela ação. Então por aí você vê o quanto se tenta apagar, destruir, anular qualquer incentivo de empoderamento do cidadão negro no Brasil. Ações como essas são muito importantes, mas mesmo assim, quando a gente olha em volta, falta negro, né? Há um tempo atrás eu fui numa exposição do Banco do Brasil no CBB, a Ex-África, exposição belíssima, né? Você traz o melhor que a arte africana está produzindo no momento, contemporânea. A gente não está falando aqui de, não, atual. Quando você olha em volta, parece que eu estou ocupando a cota daquilo que foi feito para exaltar a minha etnia. É estranho, mas assim, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente observa que faz parte de um contexto, faz parte de um projeto. E muito legal essa contextualidade, porque a gente fala muito de ancestralidade, a gente fala também de uma lógica diferente que a gente está acostumado a fazer curso, que é você começar pelo verbo, né? E o verbo ocidental é o logos, né? É a racionalidade. É você começar uma atividade em que você mexe com essa questão da oralidade, mas não do viés do logos, né? Do ritmo, da corporalidade. Eu acho que foi espetacular porque isso também integra com uma outra via, que não é a via da racionalidade ocidental, né? E você mexe com os corpos, mexe com essa energia. Eu achei que me tocou mais foi esse aspecto, eu achei extremamente interessante. Isso realmente é fantástico, né? Nós estamos falando de populações para as quais a questão da ancestralidade era algo assim único, né? Então assim, pela religião africana, o que é um orixá? Nada mais é do que um antepassado, um ancestral divinizado, né? E esse ciclo, diferente da linha do tempo no Ocidente, né, é um círculo, né, onde tudo se repete. Então, eu estar aqui nesse lugar, nessa terra dos meus ancestrais é muito importante para mim. E de repente esse sujeito ele se vê jogado numa terra estranha, né, que eu não tenho vínculo com ela, né? Meus ancestrais, meus deuses ficaram lá, mas a natureza humana é tão poderosa que ele consegue reinventar tudo isso. Nós estamos falando de uma sociedade que não tinha uma tradição escrita, tudo era oral, né? As tradições são passadas pelo criou, né? Da tribo e tal. E aqui em Terra Estranha, o cara consegue reinventar toda a sua ancestralidade, né? Todo o seu panteão de Deus. É fantástico, assim. A história do negro do Brasil, ela é algo único, né? Porque você consegue trazer a África para a América e mesmo com todos os elementos do dominador, você consegue fazer com que a sua cultura sobreviva pelos séculos, né? Mesmo debaixo de brutalidade, porque você não consegue dominar ninguém, escravizar ninguém, se não for dessa forma. Você tem que sujeitar, tem que quebrar a vontade. Não é essa coisa que não era bem assim, que não, escravidão é escravidão. Não se justifica, não tem outro meio de você dominar, subjugar alguém se não for pela violência. É fato. E apesar disso tudo, né? Essa cultura nos chega até hoje, com uma força tremenda. Mas é aquela coisa, o embate, né, ele também acompanha tudo isso. A imposição, hoje nós vemos aí, eu até costumo conversar em casa, o Brasil se tornou uma nação fundamentalista evangélica. É incrível isso, mas é verdade. Onde você tem um olhar tão preconceituoso para as religiões de matriz africana, que beira a loucura do purismo religioso. Mas com tudo isso ainda consegue se cultuar a ancestralidade, os orixás, com uma força cada vez maior. Apesar de tudo que é feito para calar, para silenciar, né? Ou até mesmo para adulterar. Eu fiquei refletindo pelo fato de, ele falou da questão da oralidade, e como a gente é levado pela oralidade a ser esquecido.
Porque é como se fosse assim, pegou toda essa técnica, essa estratégia, que seria uma estratégia para compartilhar histórias, compartilhar coisas, e eles pegaram essa estratégia e traz para inverter. Então assim, vamos compartilhar a história que o negro preto não é bom, o negro não é bom. E isso que eu falo muito que é o compartilhamento. Se a gente pensar na publicidade, não só publicidade e marketing de produtos, mas assim, do próprio negro. Que assim, eu enquanto negro, que ele falou, o negro com doutorado, mestrado, tipo, a gente não vê, existe, mas a gente não tá vendo esse negro. E a gente, por não ver e não ouvir, que ninguém fala, eu conheço um cara negro que é doutor em tecnologia em lógica fuzzy. Tipo, uma parada nunca... Eu conheço uma negra, se chama Sulamita, é doutora em piano pela UFRJ. E tipo, quem conhece a Sulamita? A gente tem que compartilhar isso, porque se a gente não fala pro outro, o outro acha que não existe. E se eu acho que não existe, como que eu vou acreditar? Se eu ligo a televisão, o que eu vejo é eu dirigindo um carro para uma outra pessoa, é eu lavando o banheiro, é eu carregando caixa. Então é essa oralidade que eles pegam como estratégia, percebem como funciona, porque olha como que a gente chegou aqui e foi transformando isso. Então, pô, legal, isso funciona, essa estratégia é boa. Então vamos utilizar a nosso favor. Vamos convencê-los a eles multiplicarem essa história. E cada vez mais a gente só multiplica essa história. E a cada vez mais, no ano passado eu comecei um filme ainda, a gente não finalizou, e foi por conta disso. Porque todo mundo na faculdade falava, não temos autores negros, não temos arquitetos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente negros. Pô, André Rebouças. O Túnel Rebouça, entendeu? Entendeu? Então assim, aí você vê Joaquim Venâncio, tantos outros, Lima Barreto, quer dizer, o negro no final da vida, se ele findou a vida com matéria, ele embranqueceu. Se não, se ele é pobre, bêbado, drogado, aí é um cara foda, mas é o negro. Então assim, Machado de Assis era branco. Então assim, você vê as fotos e tantos outros negros que sobressaíram e foram clareando. Então assim, se eu não soubesse que o Machado de Assis era negro, às vezes eu ia pensar, tipo, pô, como é que eu vou começar a escrever se eu não conheço nenhum escritor negro? Porque esses escritores, atores, doutores, professores, eles estão cada vez mais, ninguém quer falar deles. Então assim, e se a gente não trazer essa oralidade para as coisas positivas, fica difícil. E eu, como fui criado dentro de uma comunidade de uma favela do Rio de Janeiro, as pessoas falam, não, porque favelado tem que ser traficante. É o sucesso, esse é o sucesso dele, é isso que ele escuta. Tipo, pô, quer ser sucesso? Ou você quer ser ajudante mecânico de pedreiro, ou você quer ter condições. Se você quer ter condições, mulheres, fortuna, você vai ser traficante. Então se não chegar essa mensagem para ele mudar, falar, pô, não, realmente, lá o professor lá, ele é negro, tem doutorado, tem a casa dele, tem a família dele, então eu posso ser um professor também. Aproveitando a sua deixa da mensagem, a nossa proposta aqui é que vocês escrevam algo que seja muito importante, assim, a coisa mais importante da vida. E aí vocês escrevem ou faz um desenho, assim, trazendo uma materialidade. E aí é isso. O que for mais importante, mais caro. O primeiro passo, né? O primeiro passo é esse. Colocar nesse papel a coisa mais importante. Escreve e dobra. Dobra como se fosse um papelzinho de amigo oculto, assim, sabe? Pode ser? Vai ser uma coisa, tem que ser uma coisa só. For absolutamente importante na sua vida. Agora é o momento da decisão daquilo que é o mais importante. Dobrou? Foi? Agora eu vou pedir para vocês passarem para a pessoa do lado direito, pode ser? Direito, tá.
Foi? A pessoa, Todo mundo já passou? a pessoa que tem problema de direito. Agora é uma parte muito importante. Beleza? Rasga. Vamos colocar ali no nosso altar? Todo mundo rasgou? Você rasgou com uma certa... Então, assim, Por quê? o que você sentiu? Eu vi que rolou desculpa aí, colega. Eu tava rasgando uma coisa que ele passou pra mim, que é importante pra ele. Então, assim, por que, né, gente, eu acabei pedindo desculpa. Tipo, pô, eu não quero que você desista do seu sonho, não. Não quero que você desista do que é importante pra você. Porque muitas das vezes quando a gente, né, o ato de rasgar, né, pode, né, remeter para a pessoa ou para alguém que aquilo está sendo destruído, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente significa destruição. Eu não penso dessa forma, mas eu falei assim, caramba, eu tô com um papel que é dele. E aí, poxa, isso é uma coisa importante para ele, né? Pro meu colega que está ao meu lado, ele confiou a mim o papel, né? Ele me deu esse papel, ele confiou a mim. E eu tô rasgando uma coisa que é importante para ele. Então, assim, no momento eu só pensei assim, desculpa, mas sim, tá fazendo parte da dinâmica, eu tô rasgando algo que é muito importante pra você, né? E o que você sentiu quando o seu papel foi ligado? Eu não prestei muita atenção no meu papel sendo rasgado. Eu não prestei muita atenção, eu fiquei preocupada em estar rasgando o papel dele, né? Mas eu não fiquei preocupada com o meu papel em ser rasgado, porque pra mim, assim, aquilo que eu coloquei ali vai ficar comigo. Vai ficar comigo, não é? Podem tentar rasgar uma vez, 2 vezes, podem tentar. Mas o que eu coloquei pra mim ali é tão importante que eu vou reconstruir e vou ficar firme com aquilo ali quantas vezes tentarem. Não, sabe? Então eu não estava preocupada muito com o meu papel, estava preocupada com o papel dele. Por que ele ia falar, pô, você rasgou meu papel? E aí, o que vocês sentiram? Eu fiquei com dó de estar rasgando o meu. Eu estava rasgando dele, mas eu estava com dó de estar rasgando o meu. Mas também pensei nisso. Bom, já tentaram várias vezes rasgar isso que para mim é importante. Mas eu acho que a gente permanece firme, né, nesse propósito. É isso, mas também me lembrou a dinâmica aqui, na hora passou com você falando, até nesse momento da escravidão mesmo, como que o que era importante para ele estava sendo, toda a sua fala, né, rasgado a todo instante, né? E você pensar nisso é muito doloroso, né? Muito doloroso você pensar que ele se rasga, se hoje já se faz isso na conjuntura que nós temos hoje, política, econômica, mas isso já acontece. Você imagina num período tão sombrio como foi a escravidão. É muito mexe, né, com o nosso interior, você pensar nisso. A gente tem algumas coisas quando faz isso, que é pensar a empatia pelo que é do outro. Então é isso, né? Eu fico mal porque eu tô rasgando do outro, mas a gente precisa ficar mal também quando estão rasgando o que é nosso, né? O quanto que, assim como a gente precisa praticar uma lógica de pensar no que a gente faz, é também pensar no que fazem conosco, né? As nossas histórias, elas são importantes, elas são sempre importantes. Agora me diz, quem é que ficou com medo de
que o papel fosse lindo. Tipo, com receio. Porque eu particularmente fiquei feliz de terem rasgado esse papel. E fico feliz dele não ter seguido. E é isso, né? Que histórias são essas que a gente precisa? Que histórias são essas que a gente guarda? Porque não necessariamente algo que seja importante é algo que é feliz. Não necessariamente algo que é importante é algo que a gente quer dividir, ou é algo que a gente acha que precisa ser dividido. A primeira vez que eu fiz essa dinâmica, se não é uma ideia só nossa, é importante a gente dizer de onde é que ela veio, foi com a Conceição Evaristo. E aí é uma proposta dela. Né? E teve um caso que foi muito interessante de uma moça que ela não passou o papel pra ninguém. Ela ficou no papel dela. E ela mesma rasgou o papel dela. E ela disse, é a minha história. É meu. Se é meu, eu não quero passar pra ninguém. Eu não sei o que vai ser feito com aquilo. Né? E o quanto que isso também é legítimo. Assim. Agora, uma pergunta muito importante. O que a gente faz? Vocês decidem. Será que pega? Tem que trazer mais pra cá só pra pegar. Por causa do vento. Todo mundo Não, só tira da plantinha ali. porque também. Nós aqui, quanto grupo, todo mundo concorda com essa ação. Aquele papelzinho ali. Luiz é mais forte. Mas agora ficou bonito. Acho que não vai pegar em tudo não, vai? A gente começou a nossa atividade com palmas, né? E o quanto que palma é uma coisa que está presente na nossa vida desde sempre, assim. É como se fosse uma memória, né? Na primeira mesa, não lembro quem foi a Rosineide que falou, mas que o corpo tem essa memória, né? Então as palmas, ela indiretamente, a gente tem um saber ancestral que a gente não se dá conta, né? Então quando a gente aciona isso, automaticamente toda essa memória, essa energia, ela vem aqui. Além de ser uma coisa de infância, né? Uma das primeiras coisas que a criança é bater palma. E o corpo de palma é instrumento, além de ser corpo. Uma coisa dessa instalação que é legal, que eu não sei se vocês repararam, quando vocês vieram aqui, vocês vieram com visita mediada, não vieram sozinhos? O que a gente ouve aqui nesse primeiro espaço? Eu vou entrei nesse espaço. Qual é o primeiro som? Qual é o primeiro som que a gente está ouvindo aqui? Esquecendo esse. Prestando atenção. Fechar a porta para melhorar. O coração batendo. Com o coração. E é isso, né? O primeiro som que a gente ouve na nossa existência é o coração da nossa mãe, quando a gente está na barriga, né? E quando que coração é ritmo, coração é som, e aí a gente fica pensando numa lógica biológica, que você tá falando mais cedo, né? É aquilo que nos mantém com vida na lógica de bombear o sangue, mas o coração, metaforicamente, é aquilo que carrega o sentimento, é aquilo que vai ser o amor, vai ser a paixão, mas vai ser a dor e a tristeza também, né? E começar a samba pelo coração é uma coisa bem legal, né? Vambora. Vai ser acionada. A gente vai lançar uma pergunta inicial e aí vocês vão poder, se quiserem, responder, mas vão precisar pegar esse novelo. E aí, a partir desse momento, as outras pessoas que responderem vão ter que pegar o novelo também. Só que a pessoa que respondeu primeiro fica com aquela ponta. Então, num determinado momento, a gente vai ter um desenho nessa roda que a gente fez aqui. E a questão é, a pergunta é, valendo 100 mil reais! E aí? Qual? Tia ou professor? Tia ou professora? Se alguém quiser responder, Só pegar o novelo e começar aí. Não tem como não remeter a meu ambiente de trabalho, isso é sempre uma questão polêmica entre os nossos colegas professores.
no meu caso, que caminho em todos os segmentos, muito delicado. O tia, desde quando comecei a trabalhar no maternal, meus pequenininhos, normal chamar de tia. Eu acho que seria uma posição da minha parte não permitir que eles me chamassem assim. E no primeiro dia de aula numa escola pública, eu escutei o mãe, que já saiu rapidamente. Mãe, os colegas não tinham, porque ela não tem mãe. Lá tá, eu não sou sua mãe, sou professora. Então, essas nomenclaturas, elas divergem em muitos momentos. E até o 5º ano, maciçamente chamam de tia. E aí eu falo infelizmente, por quê? Não porque eu não sei se eu já refleti sobre isso em algum momento. Já. Mas como é comum isso acontecer no ambiente de Fundamental 1, isso é comum, tá? Então você vai ficar batendo numa tecla, se desgastando com algo que é complicado. E até porque você está nova no ambiente, você precisa estabelecer, demarcar o seu espaço para depois você ir mudando algumas coisas. Penso eu no momento em que você já começar no conflito e tem esse pensamento também. Falo isso porque é a minha área, então, mas está comigo. E no Fundamental 2, isso não acontece, todo mundo é professor. E só que no Fundamental ainda tem um item, às vezes é tia de artes, cara. É a tia de artes, eles não sabem nem chamar meu nome, eles são muito pequenos. Então é tia Fabiola, então pode esquecer. Então é a tia de artes, vem a tia de artes. Então como é você ganhar para a arte, porque eles não têm envolvimento, não sabem o que é, ter uma empatia com a disciplina. Então tem tudo um negócio de você ganhar, trazer eles para você. Então, o menos conflito você puder estabelecer nas relações, é melhor. Até para que depois você possa trazer isso como discussão. Então eu já estou começando a entrar nesse ponto da discussão. Você é professora? Eu sou professora. Quer dizer, museóloga, hoje professora. E no caso, tia e professora. Também. Faz o processo. Inevitável. Mas no Fundamental 2 do ensino médio, a gente já tem essa ampla discussão. Então, não tem menor possibilidade de chamar de tia, às vezes até sai. Desculpa, professora. Então, tem essa consciência. Mas, em contrapartida, eu acho que o termo professora hoje, isso eu conversando com os meus colegas, já está numa falta de respeito tão grande que a gente já não sabe em que medida você usa isso. Isso eu conversando com meus colegas, do Estado principalmente, todos são unânimes em afirmar isso. Como nós estamos desvalorizados perante a sociedade. Então, nem sei se o termo professor hoje nos orgulha, mas ao mesmo tempo nos entristece, porque dentro de sala de aula é um desrespeito muito grande. Então, isso desvaloriza todo o trabalho de você buscar formação, de você querer desenvolver um trabalho de qualidade, isso tudo esbarra também na desvalorização do professor perante a sociedade. Tenham paciência. Eu vou responder tirando todo o cunho politicamente correto, tá? Porque eu também sou professora, trabalho numa comunidade muito carente. E eu escutei aqui, nessa jornada, que uma tribo indígena, todos eram pais e mães. E eu acho que o papel da tia é um pouco esse, nessa nomenclatura, porque eu vejo que o primeiro limite que algumas crianças têm na vida são a escola, o primeiro segmento, sabe? Ele não tem uma palavra, um carinho, uma mãe que chega numa reunião eu sou mãe de criança, né? Então, assim, eu tenho filha pequena. Então, uma mãe que chega numa reunião escolar e você pergunta qual é o nome da professora do seu filho? Sei lá, nem sei, ela é baixinha, ela é assim, ela... É um absurdo. Você não conversa o mínimo com seu filho para perguntar qual é o nome da sua professora. É assim, então eu acho que a nossa figura acaba sendo a tia mesmo.
A tia, aquela que dá o mínimo de carinho, olha para você e te dá uma atenção, briga com você, fala, não faz isso que está errado. É a tia, sabe? Não é o correto, né? Nós até a palavra educador, né, que nos foi incutida assim, que parece assim que nós temos que educar, né? Não pode ser correto usar esse termo, mas eu sou a tia, não questiono, porque assim, eu sou a tia assim, que fala, ó, pede pra mamãe pra de você cortar sua unha, que tá muito grande, é feio. Olha, o cabelinho tem que pedir pra arrumar, ó, pede pra lavar essa blusinha. Eu sou a tia. Porque assim, eu acho que estabelecer essa coisa também não rola. É necessário o afeto da tia. Nessa primeira infância, como ela disse, eu não dou aula para o segundo segmento e assim, e isso não depende um pouco de carência, né? Assim, dizer, porque eu tenho uma filha de 10 anos que é o centro das atenções, porque eu tive filha à tarde, sou mãe, vó, meu marido é mais pai e vô, eu sou filha única, meus pais já achavam que não iam ser avós, foram avós aos 70 e poucos anos, então ela me disse que ela adora estar abraçada na tia, ela dizia assim, a carência, não é uma relação forte, não sei, de aprovação, não sei, mas que até tem uma coisa na internet que fala da disputa da mão da tia e tal. Então, como não ser tia? Fica quieta. Aqui no museu, eu sou tio. Aqui no museu, eu sou tio. E eu sou aquele que tem a mão disputada. E sou aquele que quero ter mais mão, inclusive, para que não haja disputa. E eu confesso que eu sou mais feliz sendo tio do que sendo professor. Eu confesso que a expectativa que se tem sobre mim como preparador, ou como técnico, ou como juiz, não me deixa tão feliz quanto a expectativa de alguém que vai se dispor a conversar sobre as dificuldades da vida. Dessa maneira, sendo um pouco mais afetuoso, né? Ou tendo um pouco mais de empatia, sendo um pouco mais delicado, e sendo um pouco mais próximo. Não sei se a gente pode pensar numa hibridização dos termos. Nem tão professor, nem tão tio. Mas acho legal a gente pensar no porquê. Por que as crianças nos chamam de tio e tia? Para além da dimensão afetiva, uma dimensão propondo aqui uma pesquisa histórica do tema. E aí, se alguém quiser falar um pouco mais... Vou fugir da dimensão histórica, tá? Volto para ela. Eu quero voltar no recorte de gênero, porque eu acho que essa exposição do samba e essa relação com as tias me trouxe uma série de reflexões grandes, assim, importantes, porque eu sempre fui uma criança, uma menina com práticas feministas, assim, que eu tirei não sei de onde, não sei, sério mesmo, mas eu sempre fui, sempre questionei, assim, por que menina não pode, menina não pode, menino não pode? Por que um faz de um jeito que faz de outro? Sempre. Desde errado, sempre. E por muito tempo, para quem cresceu sobre esse tipo de recorte, né? De recorte, esse tipo de reflexão sobre gênero, né? Que questiona o papel do homem e o papel da mulher, a gente é um pouco levado assim, a ocupar um papel masculino. E achar que ser justiça de gênero, assim, é você poder ocupar um papel masculino,
quer ser o professor, digamos assim, né? Respeitado em alguém, no seu conhecimento e tal. E essa relação que eu tive pelo curta da Tia Seata, que não tá no filme, mas eu super recomendo, sabe? A história das tias, que é uma relação de cuidado com a vida, né? Me trouxe uma série de reflexões, que é do tipo, caramba, calma aí. Se isso é desvalorizado, isso tem que ser valorizado, e não eu tenho que chegar num lugar ou outro que não é o do cuidado. Tipo assim, e pra quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa do cuidado, assim. Então eu tô querendo ser bem mais tia, assim, na real, sabe? Enriquecer, ser professora, ser bem mais tia. Aqui a gente não tem escolha. Não. A gente é tia. Nunca me apresentei como tia Natália. Oi, quando alguém falou tia, eu só respondi oi. E às vezes os próprios professores falam, escuta a tia, né? Mas assim, na real a gente está aqui apresentando um espaço para os grupos, sabe? Então tem uma relação de cuidado mesmo de quem recebe, de quem acolhe. E isso tem que ser valorizado, na real, né? Não eu atualmente estou nesta reflexão, tanto com o feminismo como com essa relação com o cuidado, né? Isso não me faz menos empoderada, digamos assim. Ao contrário, a gente tem que valorizar, nem menos profissional. A gente tem que valorizar essa relação de cuidado que, na verdade, por uma série, sei lá, agora sim, né? Por uma série de relações históricas, né? Tecnicistas e científicas, o cuidado vai sendo relegado a uma dimensão doméstica que é desvalorizada. Mas, na real, trazer o doméstico para isso que eu acho que é o barato, né? E ser compreendido também como uma prática profissional feminina, sim, sabe? Tipo, do cuidado com o outro. É uma construção histórica nessa coisa do feminino e do cuidado. Mas tá confuso porque eu tô nessa reflexão agora, tá? Tenham paciência, eu ainda não sei construir e nomear isso que eu tô passando por. Mas veio através dessa exposição. Compreender que, tipo, cuidar não é um papel inferior, né? Na verdade, a gente precisa valorizar esse cuidado. Porque esse cuidado... as tias baianas, elas eram líderes. E elas eram líderes porque elas cuidavam. Então, assim, isso eu acho que é fantástico. Eu tô querendo ser uma tia, assim, na verdade, né? Se você constrói um papel de liderança a partir do cuidado, pô, isso é muito lindo, né? Isso é muito forte, uma relação muito maior do que uma hierarquia de saber onde você se graduou ao ponto de alguém ter que te respeitar, sabe? Então, eu tô nesse pé. Sei lá, falei. Não sei mais. Falando de mim. Bom, eu penso que as palavras carregam muitas coisas. Algumas estão mais visíveis, chegam na frente, e as outras estão atrás, camufladas. E esse tipo de discussão é importante porque a gente vai pegando as camadas das palavras, relativizando e chegando a outros lugares. E sobre essa questão de tia, professora especificamente, minha mãe era professora, minha tia, mais próxima, uma família relativamente pequena, era professora. E aí minha mãe morreu, eu era bem criança, e essa tia professora acabou sendo um pouco mãe. E ao mesmo tempo eu tenho atualmente 7 sobrinhos, caminhando para o 8º. Certamente sou tia. Oficial. E eu fui tia muito cedo, que eu tenho irmãos bem mais velhos. E tenho um irmão também muito mais novo que me tem um pouco como tia, uma coisa. E fui tia muito cedo, e a primeira vez que fui chamada de tia, quando meu sobrinho mais velho me chamou de tia, que atualmente ele tem 22 ou 23 anos, por aí, eu tô com 29 atualmente. A primeira vez que ele me chamou de tia, bateu. Eu pensei, nossa, eu tenho que ser uma referência, um ponto de apoio, sabe? Ele me chamou de tia com afeto, porque é uma situação familiar, né? Minha irmã, a mãe dele, que, enfim, também morreu. Não é para ser uma desgraça a história, mas, enfim, falava de mim com carinho, com afeto, apesar de eu não conhecer tanto essa pessoa
era muito criança, e atualmente meus sobrinhos estão adolescentes, né, idade gostosa, que a pessoa sabe muito bem o que faz, tá super afim de conversar com os pais, enfim, e eles me procuram quando eles querem conversar, pensar na vida, projetar, quando eles estão pressionados por qualquer coisa e com um afeto, assim, uma liberdade para me contar qualquer coisa. E sim, eu quero ser essa tia, eu quero ser essa referência. E que bom, como eu me sinto honrada quando eles me procuram para discutir essas questões, que eles não têm abertura para falar com os pais, com os primos, aqui são muitos primos, 8, 7 sobrinhos, e eu estou sempre ali, disposta. E eu trabalho, eu não sou professora de sala de aula, né, não tenho essa atuação, mas sou educadora, estou na educação não formal há quase uma década, tenho um tempo, e é uma relação muito intricada com a vida. A educação, ela está em tudo, e pelo afeto, e a escola também, né, principalmente nessa idade, primeira infância, ela é, acima de tudo, uma educação para um processo de empatia, sociabilidade, lidar com o diferente, com a situação da coletividade. A professora, a tia, tem um papel fundamental ali, e o afeto é uma parte primordial, né? Se a gente não tem afeto, a gente não tem educação. A gente tem doutrinação. Eu entendo doutrinação como isso, obrigar o outro a concordar com você sem afeto, tolher o outro, né? Impedir que o outro cresça sendo quem ele é, ou dizer o que ele deve ser. E só quero agradecer por estar ouvindo todas essas reflexões, né? Porque, voltando ao início, as palavras, elas trazem coisas, e o dissenso, ele é muito potente. É muito importante ter esses pontos de vista e relativizar, encontrar essas camadas e chegar a questões de gênero, da educação básica, educação superior e tudo, sabe? Porque nada é uma coisa só. E se a gente está discutindo principalmente questões da formação dessa ideia de Brasil, dessa sociedade, questões étnicas e raciais, a gente tem que, sim, relativizar e procurar as camadas e chegando, que eu comentei com você, acho que a Jéssica estava hoje, que algumas histórias, versões únicas, né, Chimamanda, só um cumprimento, um beijo para ela que está lá em casa assistindo a gente, né? Essas versões únicas, elas não se sustentam em si mesmas. Se a gente cutuca um pouquinho, vá longo, tá na superfície, sabe? Tá perto, a gente vai um pouco e a coisa já não se sustenta, e a gente já encontra novas maneiras de existir, de educar, e novas pedagogias. Fui viajando aqui, mas creio que por hora era isso. Eu acho que para mim seria tio ou tia. Porque assim, no meu trabalho eu carrego muito a minha infância, né? Então assim, a minha infância foi da tia. Então assim, e como meu trabalho tem muita relação com o emocional, então assim, e vendo assim, nos lugares que eu trabalho essa carência, então assim, e uma forma de promover o interesse na minha fala ou no que eu tenho para passar, eu tenho que trazer ele para próximo de mim. E quando ele chama de tio, para mim é maravilhoso. Porque tipo, eu me coloco no lugar dele e vejo, caraca, hoje eu sou o tio. E assim, e até hoje eu ainda uso o tio e tia. Se eu chego ali na tia do café, eu falo, e aí tia, tudo bem com você? Então assim, assim, não trago uma descredibilidade para a palavra professor, porque chamar de tio, mas eu acho que assim, no momento atual e na minha realidade de onde eu trabalho, eu acho que professor é como eu, quando eu vou fazer, eu não faço palestra, eu faço resenha, bate-papo, uma conversa. E se você fala palestra, já tem um peso. Vai vir um professor de outra escola. Entendeu? Vai vir um professor de outra escola. Professor, não, vai vir um tio aí para falar com vocês uma parada maneira. Já mudou a história. Já ficou legal. Tipo, nem sabe o que é, mas já ficou legal.
Então, assim, eu trago essa coisa do tio e tia. E enquanto vocês falavam, eu acabei de voltar de um trabalho de fora, e assim, e lá eles são professores. E lá eles não abraçam, eles não sorriem. E eu conheci uma professora brasileira que ela falou que por várias vezes ela chora, porque quando tem latinos, eles têm muito essa questão do abraço. E a única coisa que eles podem fazer, que eles são doutrinados, os professores, é apertar a mão e dar Guten Morgen, que é bom dia. É uma fila e eles dão bom dia para cada um. Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. E se você tiver 40, 50 alunos, e é uma coisa. E nesse mesmo espaço que essas pessoas não têm esse afeto, esse carinho, essa emoção positiva, existe uma associação. Eu estou falando isso, vai fugir um pouco do assunto, mas eu acho que tem muito a ver. Que nesse local eles têm uma associação que é legalmente constituída para o suicídio. Então, assim, muitas pessoas lá, tipo, jovens que já marcaram a data do suicídio deles. E eu fiquei, assim, muito triste, porque quanto é essa falta de carinho que uma pessoa com 20 anos falar que até os 40 tá bom, porque ele não tem, não tive filho, não tem vontade de ter filho, trabalho na área de finanças, na área que seja, e eu acho que até 40 anos está tranquilo, não quero mais. E é muito triste imaginar o quanto esse tio e essa tia é importante, de repente, nesse local, esse amor, esse carinho. Então, assim, eu acho que é isso, é só para... Ao mesmo tempo em que a gente precisa entender que carinho, empatia, delicadeza, proximidade são conhecimentos, né? São sabedorias, são saberes que são passados, são transmitidos não, a palavra é feia, mas eles são construídos, são o quê? Compartilhados no coletivo e no contato. Existem outros saberes, outros conhecimentos que um tio, uma tia não se eximem de compartilhar ou de construir, e depende da forma como você entende isso. O que eu quero dizer é que não é só um contato fraternal ou maternal, no sentido da constituição de um cidadão para lidar com seus sentimentos, mas é também um contato de construção de saber, de saberes muito amplos, mas que provavelmente, se a gente adota a palavra tio ou tia com mais vigor, provavelmente buscará saberes não... Estou com isso desde a apresentação da jornada, mas não hegemônicos, porque a gente está reorientando já desde o princípio, assim como quem anda ao contrário em volta de um baobá, a gente já está reorientando as nossas premissas. E porque, enquanto as pessoas foram falando, eu fui pensando nas minhas referências de tio, né? Para além dos tios da minha família, os tios todos que passaram pela minha vida, mas também os tios que a gente teve algum momento que a gente começou a falar sobre referências na TV, você falou, né, referências, quais são as referências, como eu vou ter. E aí eu lembro que um sujeito polêmico para os dias atuais, polêmicos inclusive para a construção de cartilha, que é o Monteiro Lobato, ele criou um programa, um livro infantil, que depois virou um programa, que é o Sítio Capão Amarelo, todo mundo conhece.
E eu sempre quis ser o tio Barnabé. Sempre quis ser o tio Barnabé. Inclusive, eu não vou ter o black grisalho que eu gostaria de ter, porque a minha família não fica muito grisalha. Mas eu queria ter o black grisalho do tio Barnabé. Que pra mim é uma referência desse tio. Que passa os seus conhecimentos a partir da contação de história. Que tem uma outra forma de estar em contato com os outros personagens. O tio Barnabé é preto velho, né? É um preto velho. É isso aí. É o que Foi baseado. Mas é isso que eu quero ser, preto velho. Foi baseado. Só que... E aí, nessa mesma história, a gente tem tia Anastácia, tio Barnabé e dona Benta. Eu quero ser tio, não quero ser dona. Não quero ser dono. Nem dono da razão, inclusive. Deixa eu só dar uma coisa que eu acabei, no momento da minha fala, me emocionei, não esqueci de falar. Por que eles não podem abraçar, não podem, porque lá eles dizem que isso traz um mau hábito aos alunos. E essa ação pode fazer com que ele tenha esse mau hábito de achar que em casa ele tem que ser abraçado, ele tem que ser beijado, ele tem que... Você não pode ser sensível, né? Só isso. Que eu achei. Agora, eu quero falar, vou falar aqui rapidinho. Tá. O que você prefere? Tá, vamos falar rapidinho aqui, porque todo tempo a gente fala, né, do olhar do aluno. E, né, o aluno traz, né, essa carência, o aluno é carente. E a gente também, né? E a gente. Então, logo quando eu entrei no município, minha primeira turma foi de um 5º ano, que estava se formando, e a gente teve uma relação muito forte, a minha primeira turma, e acabou acontecendo. Aí passou, eles se formaram e tal. E aí no ano seguinte, eu estava em outra escola, e estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus, e o ônibus dele passou o ônibus com eles. E aí eles ficavam lá dentro do ônibus. Tia. Aí o moço aqui do meu lado, tá parecendo até um artista. Não nego, né? Me senti. Então a gente também é do nosso lado. Carente. Gente, eu queria retomar só por tudo que já foi dito aqui. Primeiro falar pela questão do gênero, que eu acho que tem mudado, tá? Isso é importante frisar, que eu não frisei na primeira fala. Na escola que eu trabalho, inclusive, citar os tios que eu não mencionei, mas aí os tios não são os professores, são os outros funcionários que compõem a equipe da escola. Então nós temos aí o tio que faz a conservação, que lá é chamado tio Luiz, que vem fazer a contagem dos alunos em cada turma. Então ele entra em todas as turmas, que tem que ser contado para preparar o almoço. Então as crianças, tio Luiz, então, tio Luiz, sabe? O que o tio Luiz faz? Efetivamente, as crianças agora repensando, qual é o pensamento da criança, né? Tio, mas o que ele faz efetivamente? Tivemos já alguns auxiliares de creche, lá também que são os tios, tem também, e os da conservação, que são os da coluna, que também atuam na escola. Então eles chamam todos de tio e tia, então isso é normal. Essa é a primeira questão. E a segunda questão aqui citada, essa questão do tio, no início, não vou te dizer que não me incomodou isso, porque eu não sou tia, familiarmente falando. Mas aí depois, até refletindo sobre essa questão do cuidado, trazendo aqui a referência do samba, porque além de tudo isso que eu já citei, eu esqueci de citar, também, para mim, falo com muito orgulho, eu sou ritmista da Sinfônica do Samba, que é a bateria do Império Serrano. Então tive e não sou imperiana, bem frisado. Não sou. Tenho todo o meu carinho ao Império Serrano. Mas uma cidade independente. Mas pela história da escola e por eu morar ali perto. Então, mas o tocar instrumento eu devo ao Império, tudo isso eu devo ao Império. E num desses desfiles, tive esse contato com algumas tias, não só as baianas, mas as tias
Acho que pega esse momento. Com as tias da velha guarda, que me recordo desse episódio com muito carinho. Num dos desfiles, ainda no acesso, porque a gente subiu tem 2 anos só, do carinho delas, porque elas chegam primeiro e ficam na lateral do desfile, na verdade. Então, como a bateria, o primeiro segmento que entra na escola, então a gente não vê a escola. Efetivamente, a bateria não vê. A gente vê quando a gente já está no recuo. Então, ou você chega antes para dar uma olhada nos carros, ver toda a escola, você não sabe o que está acontecendo. E elas ficam todas enfileiradas, a velha guarda, já no cantinho, esperando a escola passar toda para elas entrarem, que geralmente vem no final. E o carinho delas com a gente, isso me tocou assim, singelamente. Boa sorte, meus filhos, todas vindo. Então, isso é esse carinho. Quer dizer, então você herda um tio e tia de tradições anteriores. Então, eu fui muito feliz em vir a essa exposição para ter. Já sabia muito das histórias, porque a gente ali, você bebe dessa história o tempo inteiro. Quer dizer, tive a honra de estar junto com a Dona Ivone numa apresentação que o Pé fez. E isso me cativou, assim, você tem contato com o Wilson das Neves. Tá ali, a gente está convivendo com esses baluartes, então estou o tempo inteiro ali. Eles rondam esses espaços, eles estão ali querendo saber o que está sendo feito, o que não está sendo feito, né? Tem um ali que me olha dali, ó, o Silvio do Império, está lá o tempo inteiro nos nossos ensaios, porque ele tem que saber do que está sendo feito. O baluarte que está ali presente. Então você vê esse cuidado, né, de estar presente, de sugerir coisas, de acompanhar o que está sendo feito. Então tem isso. Então agora que me remeteu essa fala, a gente fala muito das tias, será que é uma, né? Enfim, e essa escola que eu trabalho é próxima ali, que é Cascadura, né? Próxima. Eu trabalho com crianças também na Serrinha também. Então esse contato ali tá o tempo inteiro. Então a gente vai se dando conta, porque muitas das vezes a gente está nesses espaços e a gente não se dá conta de como esses espaços trazem essas bagagens, né? Essas heranças preciosas. A gente tem uma atividade à tarde também, mas eu acho que foi um encontro que eu vou processar por muito tempo, ainda estou processando. E como eu sou um pouco a louca da astrologia, eu tenho ascendente de Escorpião, então eu sinto as coisas para depois, né, tornar o público. Então, eu sou de São Paulo, né, sou do Instituto Miltac, sou educadora lá, a Divina também, na parte de materiais educativos. Nós recebemos esse convite para trabalhar com a Jéssica, com o André, pensando numa atividade que traz sobre uma história preta, que fala sobre o samba, que tem uma ligação muito forte com a cidade do Rio de Janeiro. Pensando também o que foi em São Paulo, que teve a exposição de Histórias Atlânticas, que traz uma história negra de uma outra narrativa, né? Que a gente aprende na escola, que os nossos antepassados vieram para cá como pessoas escravizadas, não era bem assim, já existia uma história que a gente está começando a ter acesso agora. E assim, pensar nessa atividade, eu, escutando a fala de vocês, comecei a me pensar nesse processo como educadora também. E para mim faz todo sentido o afeto quando você aprende algo, ainda mais em instituições culturais e museais, né? E de pensar nesses lugares também como lugares de poder, né? E que não é todo mundo que não se sente bem nesses espaços. Então, quando a gente recebe um grupo e a gente é chamado de tio e todo mundo quer segurar na nossa mão, a gente sabe que essa experiência vai ser única, assim, e essa experiência vai ser, se é a primeira vez nesses espaços, é um lugar que, bom, eu fui bem acolhido. Né, tem uma coisa, estou sendo bem cuidado, vai ter alguém que, né, não vai deixar ninguém fazer mal, né? E passar esses 2 dias aqui no Rio com a Jéssica, com o André, com a Natália, com todo mundo aqui, foi muito lindo, assim, né? E escutar de vocês também, conhecer o Baobá, conhecer o Valor, conhecer a região. Eu só tenho que agradecer, assim, vocês, né? A todos mesmos. Como eu disse, o meu processo desse encontro, eu ainda estou trabalhando com isso,
mas acho que foi um laboratório para pensar prática, assim, também para se pensar como sujeito, né? Porque antes a gente ser um profissional, a gente é uma pessoa, a gente tem as nossas experiências, né? Eu lembro, eu fui educadora também da Fundação Bienal de São Paulo, trabalhei na 21ª Bienal e foi meu primeiro contato, foi a minha primeira experiência como educadora. E para mim era uma coisa muito difícil esse contato físico, assim, sabe? Era sempre cumprimentar, oi e tal, assim, sabe? E aí, nas dinâmicas de formação, tinha várias dinâmicas que trabalhavam com essa questão do afeto, de abraçar, de tocar. E eu percebi o quanto isso é muito importante, né? Você não é um afeto físico, é um afeto no tia, né? Então, não me incomodo, né? Tipo, eu tô com 32 anos, tenho alguns cabelos brancos, tem gente que se incomoda com tia, né? Tipo, tio, tia. Eu acho ótimo ser chamado de tia. Lá no Instituto nós somos educadores, né? Nós intitulamos educadores. Acho uma boa palavra também, mas eu confesso que ser tia é muito bom. Assim, eu não tenho, na minha família não tenho, meu irmão não tem filhos, enfim, mas gosto muito de quando eu escuto um tia, porque eu sei que tem um afeto, essa pessoa não vai me esquecer tão cedo. Quando a gente fala de formação de professores, você já vem com uma expectativa de que vai sentar, sei lá, na sala e que vai ter uma galera falando na frente e eu vou sair daqui com alguma coisa para levar para a escola para poder fazer o caderno na mão. Com certeza. Não é isso? Serve para botar o fogo. Você foi ótimo. Ainda bem que você trouxe, inclusive. E quando a gente fala de uma semana que está se propondo a ser uma jornada de educação, pensando em relações étnico-raciais, a gente não pensar só a lei, não pensar só a dureza da burocracia, mas pensar a nossa prática, né? A gente conversou muito sobre isso. O quanto que a nossa prática reflete o que o nosso discurso quer fazer. Então, a gente pensou durante a semana, já fez várias ligações ligações que caíam, a gente não se ouvia, fizemos um desenho e aí escaneia, não dá para escanear porque é um papel pardo de 1,5 metro. E o quanto superar esses 600 quilômetros e aí a gente se encontra, né? E ver o quanto de pensamentos em comum a gente teve, o quanto que todos esses momentos eles foram pensados com muito carinho, e com muito carinho que reflete a didática, que reflete as pedagogias contra-hegemônicas que a gente se propõe, e o quanto a gente sabe que vocês, quanto educadores, fazem isso o tempo todo, ainda que não percebam. Então é bom a gente parar para olhar para si, ver o quanto que estamos produzindo contra-hegemonias e que isso é fantástico, porque às vezes os espaços e as instituições nos assoberbam, né, de funções e de coisas para serem feitas. O André tinha pensado no nome dessa atividade como Tia Sim. E foi ótimo não aparecer isso na programação, porque talvez pensar o Tia Sim escrito na programação já trouxesse uma outra carga na hora da gente fazer essas perguntas. Então é muito melhor estar escrito formação de professores, que aí na hora da quebra da expectativa, né, isso acontece de fato. Assim, é interessante a gente revelar também, abrindo mais a guarda, que passou pelas nossas pesquisas o livro do Paulo Freire, né? Professora Cintia não. Que é um livro icônico, basilar, que faz com que a gente perceba que a profissão não tem garantida a sua existência, né? Não é uma profissão que as pessoas reconhecem e, portanto, dão o devido valor. E que se acreditava ou se acredita que se chamar de tia é justamente o fator, ou reflexo, ou o fator principal desse não reconhecimento. Só que outras formas de pesquisa também nos atravessaram para a gente chegar nesse tipo de discussão que se inicia de forma não verbal, né? Se inicia num diálogo corporal diante do baobá e depois chega aqui nessa conversa. Numa discussão que pretendia ou pretende também repensar esses valores, uma vez que a gente acredita
que as tias baianas eram educadoras, que a gente entende tio e tia como um educador, como um professor. E aí, de que maneira também fazer essa discussão sem ser hegemônico, sem tratar disso de maneira comum ou esperada. De que maneira a gente faz da própria forma de discutir uma reivindicação de um espaço. É difícil, demoro muito para falar, né, para sair a palavrinha, porque eu fico procurando um termo menos violento o tempo inteiro, e não dou conta, né, eu sou violento o tempo inteiro. Mas... E o quanto que essa preocupação é ótima. Sim. Porque a gente precisa estar que é o cuidado. Com cuidado na fala, não precisa, cuidado de se colocar. Não necessariamente é um cuidado físico, mas às vezes é um cuidado. E é isso, mas procurar um espaço que reinaugure o contato que a gente foi diluindo com o tempo. E não é negando Paulo Freire, não. E não é negando as tias, entendendo que são coisas que se complementam e que estão ali no mesmo espaço, né? Porque às vezes a gente hierarquiza, né? A gente sempre, eu imagino, quando a gente perguntou tia ou professora, deve ter passado assim, que? Claro, professora sempre, nunca tia, professora, né? E o quanto que isso é uma coisa que também nos é ensinado. Sim. Porque nos foi ensinado a hierarquizar a lógica do tia. A gente, às vezes, nem para pensar que talvez o termo do tia, com as nossas crianças pretas, com as nossas crianças faveladas, que estão numa lógica, né, da comunidade, a gente falou um pouco disso, de ser mãe de todos e ser pai de todos. Nós todos somos responsáveis pela educação, né? E o quanto que às vezes o tia vem dessa lógica das tias baianas, a gente perdeu esse fio, sabe? A gente ficou assoberbado pela lógica hegemônica da construção do conhecimento, que a gente perdeu o fio. E aí quando a gente faz um outro fio aqui, né, pode ser uma tentativa de, cara, vamos voltar com isso, né? Vamos voltar no baobá, que seria a árvore do esquecimento, quando a gente tem essa lógica de trazerem as pessoas negras africanas para cá, e trazer, não é vir, ninguém veio, as pessoas foram trazidas, né? O quanto que, de novo, a palavra, ela precisa ser pensada quando a gente fala de escravizados e não de escravos, porque a gente tem que estar toda hora se repensando, e dar a volta ao contrário no baobá é isso, né? Rebobinar a fita. O que a gente deixou para trás, que a gente precisa colocar de volta. E isso não precisa ser falado, às vezes. O quanto que o nosso corpo, a nossa atitude, ela tá falando, né? Isso é bem legal. E foi também para nós um imenso prazer. Fantástico. Esperamos fazer mais coisas. E irmos também para São Paulo todos nós.